casal que se ama, mas quando se separa, parece que vivem uma verdadeira disputa. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Equilibra Entrevista. E hoje, quem está conversando aqui com a gente é uma pessoa muito especial, minha irmã, Minha prima, uma super advogada de Direito de Família, com atuação forte em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, mestre e doutora em Direito pela URGS, Cristiana Mendes Ferreira. Olá, tudo bem? seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. É uma convidada, então, muito especial para nós. A gente está em casa. Eu que agradeço. Muito bom, gurias. Acompanho o sucesso de vocês. Estar aqui hoje podendo contribuir de alguma forma. Que bom. Cristiana, a gente sabe que quando o amor acaba, muitas vezes ele é substituído por raiva. E aí, os acordos dessa separação, eles são muito polêmicos. Então, é como se o divórcio ele virasse uma verdadeira guerra, um campo de batalha. E aí, como é que a advocacia intervém nesses casos? É uma ótima pergunta. A primeira coisa que eu sempre digo, tá? As pessoas não podem criar falsas expectativas com o papel do advogado de direito de família, tampouco com o judiciário. O judiciário, ele não vai resolver o problema afetivo, emocional daquele casal. Isso, claro, que o advogado de família vai ter um papel importante, ele vai criar aquela rede de proteção, escolher os psicólogos que podem trabalhar numa perícia, por exemplo, extrajudicial, que vão impactar ali no processo de alguma forma, pode conduzir, pode, de muitas formas, contribuir na criação dessa rede de apoio e também nas tratativas de acordo. Quando nós ingressamos com uma demanda judicial, o alinhamento das expectativas entre o cliente e o advogado é fundamental. Não se pode confiar ao judiciário a resolução dos conflitos. O juiz não conhece as partes, não conhece as crianças, ele vai aplicar a lei sempre à luz do melhor interesse da criança e do adolescente. Mas é muito importante o papel do advogado para esses esclarecimentos jurídicos, para conduzir de forma afetiva. Isso eu acredito muito que o advogado pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. E muitos eu sei que podem até criar uma relação um pouco mais próxima, ir além, aconselhar. Mas isso tudo é bastidores. Judicialmente existe a lei, a jurisprudência e a aplicação do direito. E é muito interessante esse teu comentário, porque a gente recebeu várias perguntas de seguidores sugerindo, né? E a gente incorporou essas sugestões nas nossas perguntas aqui. E uma delas, das nossas seguidoras, nos perguntou assim, se o judiciário ele considera como a relação terminou, se o juiz considera, né? Então é isso, a aplicação da lei ao melhor interesse, né? Da família, das crianças, enfim. Até fazendo um gancho aqui, tá? Com relação a como terminou o relacionamento. Claro que se houve agressão, se houve abuso, se houve maus tratos, haverá medida protetiva, no que diz respeito ao convívio com as crianças. Se houve isso em relação aos filhos, medidas perpetradas, agressões, violência psicológica, emocional, isso vai ser considerado. Pode haver uma extinção de convívio com a criança, não poder pernoitar com aquele pai, com aquela mãe. Isso vai ser considerado. Agora, por que o casal acabou a vida amorosa? Se houve traição, se houve isso, efetivamente não é do âmbito lá do Poder Judiciário. Isso não vai ser analisado no processo. A gente sabe que algumas pessoas, alguns clientes, eles vão te buscar com um discurso de querer vingança, de muita raiva do ex-parceiro. E quando isso acontece, tem algum papel que tu acha importante do advogado de família para tornar esse momento mais respeitoso? Sim, acho que é fundamental o advogado de família, né? Até complementando aquela resposta que eu dei, primeira coisa, alinhar a expectativa e dizer, olha, isso não será solucionado aqui no processo. O meu trabalho ele é técnico, eu trabalho com a lei, com a jurisprudência, claro, vou me pautar, vou trazer ponderações, custos, benefícios de fazer determinado pedido, qual a probabilidade de êxito daquele pedido, daquele outro, fazer uma construção. Agora, o auxílio, né, na questão conflituosa, isso terá que ser trabalhado pela rede de apoio daquele cliente, né? A gente vai ter que deixar isso muito claro. Mas o papel do advogado sempre estar aberto à composição, ao acordo, permitir que o advogado da parte contrária entre em contato, se de forma cordial, respeitosa, porque há limites também, o advogado não vai fazer um acordo por fazer. Né? Então, em muitos momentos, o acordo ele é uma possibilidade, daí sobrevém alguns fatos, acaba não sendo, se ajuiza o processo, mas pode ser que o acordo aconteça na constância do processo. Então, o advogado estar aberto a isso, dar a real para o cliente, olha, agora vale a pena fazer esse acordo. Não vamos lutar 5, 6 anos para talvez conseguir isso aqui, aquilo ali. Então, esse contato permanente com as mudanças que a lei traz, com a mudança da jurisprudência, isso tudo, por isso que é importante, né, um especialista, o advogado ser um especialista no direito de família. Claro, fundamental. Até porque, geralmente, esses casos de divórcio, eles incluem também a presença das crianças, né? Então, quando tem criança, como que acontece, assim, essa separação da conjugalidade para a parentalidade? O que tu vê na tua prática? Eu vejo que, infelizmente, as pessoas não dissociam isso. Muitos casais têm um certo grau de maturidade, conseguem fazer um acordo, por exemplo, no que tange as questões dos filhos e prosseguir litigando no que diz respeito à partilha. Só que é muito difícil. Eu falei maturidade, mas na verdade é muito difícil, porque as coisas elas estão muito concatenadas. O valor da pensão pode depender do que cada um vai receber na partilha. Porque a pessoa vai ter que se organizar patrimonialmente. Então, é muito difícil a gente chegar a acordos parciais. Eu vejo muitos casais que conseguem, com muita psicoterapia, aqui entra, eu acho, o papel dos profissionais da área da saúde, sempre auxiliar, com certeza, auxiliar, colocar os pés no chão. Olha, isso aqui já tá entrando na esfera da relação da criança com a madrasta, com o padrasto. Isso aqui já é, sei lá, ciúme, já é irracional. Porque as pessoas misturam, né? Isso dá uma outra entrevista. Sim, com certeza, isso eu vejo muito. E o advogado tem que
estar, né, tentando empatizar sempre nesses momentos. Claro que às vezes a gente tem que dar os limites, né? Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou um pouco diretiva, eu sou muito objetiva, eu costumo falar a verdade, enquadrar aquilo ali e dizer, olha, é isso aqui. Mais do que isso aqui, daí vai ter que realmente trabalhar de outra forma, né? Não tem como a gente resolver isso, o juiz não vai analisar a todo o tempo a questão do convívio, do horário que busca. Vai ter uma regulamentação. Agora, todo final de semana vira uma dificuldade, o juiz da causa, por exemplo, vai ficar enlouquecido, vai dizer, olha, vocês estão usando o poder judiciário para dirimir questões intrafamiliares numa intimidade, num nível que a gente não consegue chegar. Né? Então, acho que o papel dos operadores do direito em limitar isso e falar, dar real para o cliente, para a parte, é fundamental. Ótimo, perfeito, perfeito. Bem importante isso, né? De uma forma bem prática, seguindo nessa linha que tu estava falando. Quando alguém pensa em tomar essa decisão de se separar, qual que é o primeiro passo que tu costuma orientar para essa pessoa fazer? Não sei se é porque eu estou viciada nisso, né? Mas é realmente procurar um especialista do direito de família. Quando eu falo com amigos, com colegas, com pessoas assim, que muitas vezes conheço numa roda social, eu digo, olha, pode não ser comigo, não tô falando, né? Eu brinco assim, não tô me vendendo, mas se for procurar um advogado, procura um advogado especialista, não um generalista, porque a gente vê muitos problemas justamente aparecendo nas demandas judiciais, que muitas vezes o advogado ele entra no meio de um processo que já existiu, que um colega já conduziu, por um advogado que estava trabalhando antes não ser especialista. Então, claro, eu acho que antes de tudo, eu sempre digo, cria tua rede de apoio, escolhe quem são as amigas que vão te auxiliar, quem são os parentes que vão te auxiliar. Né? Muitas vezes as pessoas até criam um grupo no WhatsApp, né, para dar apoio, para dar auxílio para aquelas pessoas, cria ali os principais, os pilares, assim, aquelas pessoas que vão te ajudar e tenta, primeiro, te curar aquelas feridas, para depois, então, começar a racionalizar e tomar decisões com amparo, com auxílio de amigos, de psicoterapeutas e a escolha do advogado de família, isso vem a ser fundamental. Isso é bem importante, porque daí é quando entra a parte da psicologia, primeiro, assim, né, que é, primeiro sente, vai elaborando o teu luto, te organiza, mas já vai conversando com um advogado que vai poder te dar essa orientação, quais são os próximos passos, porque às vezes está muito misturado mesmo, direito de família, eu acho que é a área mais sensível do direito, né? Então, Cristiana, pra gente finalizar a nossa entrevista, que mensagem você daria para alguém que está com medo de dar esse passo, porque tem medo de não conseguir recomeçar? Tem duas frases que eu sempre digo para as minhas clientes, para os meus clientes, porque eu trabalho tanto para homens quanto para mulheres, né? Eu não tenho esse posicionamento, esse filtro na minha advocacia, que são o seguinte. A primeira, priorize a sua paz acima de tudo. Então, o cliente, eu sempre tento estimulá-lo a entender que algumas escolhas vão ter que ser feitas. Algumas abdicações, algumas concessões. Dá pra gente continuar litigando por 5, 6, 7, 8, 10 anos em prol da busca daquilo que é tão importante, daqui a pouco até na esfera patrimonial, porque daí o processo vai levar anos. Sim, podemos. Mas vale a pena? Isso faz sentido? Se a pessoa me diz, Cristiana, tá tranquila, não tem problema, resolvemos questões parentais, as conjugais podem ficar ali muito tempo, eu tô lidando bem com isso, emocionalmente estou estável, tudo bem, porque a pessoa está em paz. Agora, se aquilo é uma pedra no sapato, se dorme e acorda todos os dias pensando naquilo, no começo é normal, óbvio. Mas se passa um tempo e aquilo continua sendo uma constante, é hora de reconversar com o advogado, restabelecer premissas e tentar chegar num acordo. E a última frase é bastante clichê, eu acho que se aplica a tudo na vida, mas é, tudo não terás. Então não adianta, a gente chega com expectativas, com vontades, com desejos, mas tudo você não terá. Algumas escolhas vão ser feitas em detrimento de outras. Então é o que eu sempre trago, assim, vamos ver o que é mais importante, aquilo que é possível fazer, algumas concessões, aquilo que não é, o que é inegociável e o que é negociável. E um conselho, né, como eu falo demais, eu vou deixar então para o fim, que é escolha bem a sua rede de apoio, tanto pessoal quanto profissional. Ter bons psicólogos, bons advogados da área do direito de família, se envolve, por exemplo, alguma questão que diz respeito à empresa, ter também um advogado que trabalha com direito empresarial, ou ver se nesse escritório tem também direito empresarial para dialogar com direito de família, isso é super importante. Então, quanto mais especializado for o nicho, melhor. Ótimo, Cristiana. Muito obrigada pela tua presença. Pessoal, obrigada por nos assistirem e fiquem ligados que teremos mais entrevistas com temas que interessam a todos nós. Muito obrigada, adorei.